Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Karen Bellini, sou profissional da área do polidense há mais de 20 anos e nesse canal eu tenho trazido conteúdos para profissionais de poli ou para futuros profissionais, né? Conteúdos que ao longo desses meus anos, né, de jornada como profissional, como instrutora, como atleta, eu tenho aprendido muita coisa e aqui eu venho para compartilhar meu conhecimento. O conhecimento ele é válido quando a gente compartilha ele, né? E hoje o tema, todos são de muita relevância, mas esse tema também eu acho muito importante, tá? A importância de se profissionalizar. Não é porque você tem as portas abertas, que você tem um espaço, que você dá aula, que você é profissional. Tá? Isso não, não comprova o seu profissionalismo. O profissionalismo ele está no conhecimento que você tem, que você adquire, na sua postura, mas também em outras questões burocráticas. E é ali que a gente vai entrar mais a fundo, tá? Então, quando você pretende montar um negócio, tem que se estruturar, né? Uma estrutura sem bases sólidas, ela, no futuro, né, ela acaba se desfazendo. Então, a gente já precisa construir desde o início, tudo com base sólida. Ai, Karen, mas eu já dou aula, eu já comecei tudo na contramão. Não tem problema, gente. Eu também comecei na contramão, porque eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha, investimento para eu poder, né? Eu tive que fazer mesmo como eu já falei em outros vídeos, para quem já me acompanha sabe, eu vinha de outra área de atuação, eu estava numa transição de carreira, eu não queria mais trabalhar na área que eu estava, e eu tive que escolher. Bom, ou eu trabalho dentro de uma empresa e sou CLT, ou eu monto o meu negócio, e como eu tinha conhecimento já do Poli, falei, não, eu vou montar, é algo que eu gosto, é algo que vai me fazer bem trabalhar, e eu tenho certeza que eu posso construir algo legal. Mas eu não tinha verba, então eu comecei na contramão mesmo. Comecei sublocando o espaço e tudo mais. E na época que eu comecei não existia MEI, né? Foi depois, não sei quando, mas se eu não me engano, eu tinha ME, mas era de outra área mesmo. Então, eu tinha que mudar a categoria e tudo mais. Mas vamos lá. Eu vou explicar aqui sobre, né? Mas lógico, eu ensino como se faz no meu curso de formação. Ai, como que eu abro uma MEI e tal. Então vamos lá por algumas questões em jogo aqui. Quando você abre um CNPJ, você mostra para o mundo que você é uma empresa e não só uma pessoa física, né? Mesmo que seja MEI, né? O MEI ele é algo mais simples que até uma pessoa autônoma não só pode como deve, até mesmo para futuramente ter aposentadoria e tudo mais. Então é importante você abrir uma MEI. Então a MEI ela pode ser aberta até para uma pessoa que é autônoma, né? Então eu dou aula de poli, mas eu não tenho meu próprio estúdio. Eu dou aula numa outra escola. Tem a UMEI. É uma forma de você mostrar que você é profissional e também se preparar, né, para o futuro. Você pagando, você tem toda uma possibilidade aí de aposentadoria. O MEI, para quem tem uma empresa, ixi, a energia parou. Quer dizer, não é que parou, essa luz está dando problema. Mas vamos lá, não tem problema, isso é o de menos. Uma pessoa que tem uma empresa, ela pode faturar até R$ 81.000 no ano. Até ela faturar esses R$ 81.000 no ano, ela pode ser MEI. A partir daí, ela tem que ser ME, tá? E o MEI se abre com muita facilidade, porque você é só entrar no site e você mesmo abre. Você não precisa ter contador. Ah, e é pago mensal. Se eu não me engano, agora deve estar uns R$ 80, 80 e pouquinho mensal, que é a tarifa, o DAS, né? E aí você paga mensalmente, você mesmo acessa, não precisa ter um contador, pagar um contador para isso. Então é algo muito simples que foi criado para realmente poder dar a oportunidade das pessoas que não têm uma empresa grande ou que é autônomo poder se precaver no futuro, né? Então é importante. Mas mais do que isso, quando você se profissionaliza, você também se protege, tá? E eu tô gravando principalmente porque aconteceu um fato, não sei quando vocês vão assistir, mas aconteceu um fato esses dias, né? E foi uma. Eu me posicionei na rede social, houve alguns comentários é, complementando, né? Que foi bem positivo e me trouxe essa ideia de fazer essa aula aqui.
Um suposto professor de pole dance aqui na capital paulista, né? E eu já conhecia ele de nome, né? Não conhecia ele pessoalmente. Segundo o que falaram, ele já até trabalhou numa escola renomada, tá? Mas o que que ele fazia? Ele aplicava golpes, estelionato e fazia ameaças com as alunas. Então, né, eu não vou citar nomes e nada, mas até onde eu sei, ele até furtou a casa de uma das alunas, que ele ia dar aula particular na casa dela, e ele esperou a oportunidade, roubou a chave, fez uma cópia, entrou lá, roubou, parece que 1.000 euros e 150, não, 1.000 dólares e 150 euros dela, revirou a casa, enfim. E fora isso, ele já tem mais de 17 denúncias contra ele, até onde eu sei, pode até ter mais, sobre estelionato, sobre ameaça, sobre várias coisas, golpes, enfim. Quando comentaram que. E aí eu comentei, né? Eu falei na rede social, me posicionando, dizendo que é muito importante a pessoa que é praticante, porque as pessoas que vão praticar pole, muitas vezes elas não sabem o que é o pole realmente, né? Então elas têm a consciência que é uma atividade física, que é uma dança, mas não entendem a complexidade, e a importância de se contratar um profissional que é profissional mesmo, qualificado, né? Isso na parte técnica. Então, eles acabam indo muito pelo preço. E não é só o praticante. O profissional também, a pessoa que começa a dar aula de pole, às vezes ela quer ter um certificado de formação e ela nem faz um curso de formação. Ela faz um intensivo, porque curso, como eu sempre falo, curso de 2 finais de semana, curso de 15 dias, não é formação, é intensivo. O poli ele é muito mais complexo do que fazer 15 dias de curso, mesmo que seja o dia inteiro. É impossível passar tudo que tem no poli em 15 dias, em 4 dias, enfim. Só que muitos vão pelo preço e para ter um certificado na parede, tá? Isso já prova que a pessoa não é profissional, tá? Mas muitas vezes é falta de uma orientação, falta de conhecimento. Cada um tem a sua consciência, né? E aí, quando você traz um conteúdo da importância de você se profissionalizar, a pessoa às vezes ela começa a ter uma outra consciência e ela começa a se conscientizar de que realmente, putz, eu acho que eu tô indo na contramão, eu não tô fazendo certo o caminho. Mas voltando aqui, quando você é praticante, é o que eu me posicionei na rede social, então às vezes a pessoa ela não vai, não tem conhecimento do pole, não vai pelo nome da pessoa, vai pelo preço, né? E esse é um grande erro. Porque quando você vai contratar um profissional, seja ele dentro de estúdio ou um particular que seja, você primeiramente tem que saber referências desse profissional, né? Procura saber das pessoas que treinam, onde ele se formou, se ele se formou realmente, né? Porque já aconteceu também uma situação que uma pessoa ela começou a dar aula por aí e falaram que era formada por mim. E eu descobri, porque foi postado, vieram entrar em contato comigo. E eu só não processei ela porque, primeiro, ela não ia ter condições, né, de assumir o processo, mas ela estava usando meu nome e, lógico, passando uma metodologia sem conhecimento nenhum. Mas só para entrar nessa escola, ela disse que ela tinha se formado comigo. Enfim, nem certificado ela tinha meu, né? Mas, enfim. Voltando aqui, então, procure saber se realmente a pessoa ela é formada, se ela é formada por um profissional de nome, por um estúdio conceituado, né, de renome. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a pessoa ela pode não ter nenhuma lesão material, como aconteceu, né? Que ele extorquia, ele fazia ameaças e extorquia essas alunas. Às vezes não é material, mas pior que isso, às vezes você pode, por você estar nas mãos de um profissional que não é qualificado, você pode ter uma lesão para o resto da vida. Você pode até mesmo, às vezes, não é nem uma lesão física, mas emocional, porque às vezes a pessoa está com problemas emocionais, ela busca o pole para poder melhorar isso, depressão e tal, ou mesmo, principalmente, falta de capacidade, ela se sente que ela é incapaz de conseguir fazer algo. E aí ela entra, ela fica nas mãos de uma pessoa que não é profissional, ela acaba tendo uma frustração pior ainda do que quando ela começou,
né? Então a gente tem que ter muita, nós que somos profissionais, temos que ter muita consciência que a gente tem um ser humano nas nossas mãos. E a gente tem que ser íntegro, a gente tem que respeitar a credibilidade que eles depositaram na gente. Mas quando a pessoa busca, muitas vezes, um profissional, tem que ficar atento a isso, né? Porque você está dando a confiança para a pessoa, a credibilidade, principalmente quando se fala de poli, que é algo muito complexo. Ó, de novo, viu? Mas tudo bem, vamos continuar. Que é algo muito complexo e algo muito que tem que ter a consciência disso. Então, eu postei esse vídeo a princípio para os praticantes, para eles terem noção da importância disso. Mas eu também orientei os profissionais, porque quem corre o risco não é só os alunos, né? Os profissionais que têm um estúdio, as empreendedoras, empreendedores que têm um estúdio, elas também correm o risco, porque segundo aonde me informaram, um dos comentários, é que ele era professor de uma escola renomada. Vai saber se ele não fez esse tipo de situação trabalhando dentro desse estúdio. E quem leva a fama também é o estúdio. Então, quando a gente se profissionaliza, né, a gente tem, por exemplo, um CNPJ. Então, você tem a importância de você ter um CNPJ. Isso é importante. Segundo, um contrato. Você tem que fazer um contrato para o profissional. Quando você vai contratar a pessoa que vai trabalhar representando o seu nome, a tua marca, você precisa fazer um contrato. Por quê? Qualquer coisa que ele venha a fazer, se ele tiver com más intenções, você pode entrar também com uma ação contra. Mas, quando a pessoa ela já é mal intencionada, se você tem todo esse esquema profissional para poder contratar esse profissional, muitas vezes a pessoa ela não vai ser tão audacioso de querer. Então, às vezes, fala, não, eu vou num estúdio que não é profissional, que é meia boca, e não estou falando de estrutura física, porque não tem nada a ver, eu estou falando mesmo de toda uma estrutura profissional. Então, quando ele vê, então muitas vezes você se defende por aí. E também tem uma outra coisa. Quando você tem, de repente, mesmo com contrato, ele foi audacioso o suficiente de trabalhar no seu estúdio, né? E por debaixo do pano ele fazer esse tipo de sacanagem com os alunos, você é responsável por tudo que acontece ali dentro. Então, quando você tem esse respaldo jurídico de um contrato, por exemplo, você pode agir protegendo todos os seus alunos também, porque é de sua responsabilidade, né? Então, às vezes, você não vai levar a culpa, porque as pessoas também têm que ter coerência, né? Saber que é uma pessoa única que, de repente, está fazendo esse tipo de coisa, mas você consegue, através de toda essa parte jurídica, você consegue entrar com uma ação e proteger os seus alunos. Entendeu? Então, às vezes, até o aluno pode, lógico, entrar também com ação, porque ele houve danos morais ali, mas você também pode entrar e proteger o teu aluno. Então, aí está a importância de você se profissionalizar. Então, o ser profissional não está só em falar, eu sou um profissional, eu sou um professor, eu sou uma proprietária de estúdio, mas você não ter uma postura profissional, né? E você também não ter toda essa parte que é a estrutura do seu negócio. Então, entra, tudo isso conta, né? E é lógico, depois entra a parte é, técnica, né? Que é o conhecimento que você agrega. Você realmente aplicar uma metodologia de ensino. Isso é uma escola. E quando você não faz isso, a gente sabe, eu sei, é só bater o olho nas postagens. Eu sei se o estúdio é um estúdio que realmente aplica uma metodologia ou não. Eu, com o meu olhar clínico. É lógico que os alunos muitas vezes são enganados, né? Porque o professor ele não tem conhecimento. Ele faz uns intensivos que não dá uma metodologia completa. Ele muitas vezes não sabe o que passar, então ele fica meio perdido e fica caçando coisas na internet. Isso é muito comum. Aparece o movimentinho da moda na internet.
Ah, vamos ensinar esse movimentinho da moda para todo mundo, tirar fotinho e tal e tal. Isso não desenvolve o aluno. O aluno, ele precisa de um método, de um passo a passo. E isso não se limita somente a ensinar o movimento em si, mas todo o caminho para o aluno conseguir fazer aquele movimento. E isso inclui a parte de preparação física do aluno, a parte de consciência corporal, onde ele vai aplicar exercícios de educativo para o aluno conseguir futuramente executar determinados movimentos, a flexibilidade. E é claro que o estúdio ele não vai oferecer isso tudo numa aula de pole, ele vai oferecer serviços à parte. Até mesmo porque, mais uma vez eu repito, nós temos dois tipos de perfis de alunos. Para quem não assistiu os outros vídeos, vamos lá. Nós temos os alunos Nutella e nós temos os alunos Tubarão. E não posso dizer que existe uma grande quantidade mais do que da outro perfil, do outro perfil. É por igual, tá? Hora tem mais de um, hora tem mais de outro. A diferença é que o aluno Nutella é aquele aluno que ele vai para aula de pole como um hobby. Então ele vai lá, ele paga a mensalidade, só que ele não está tão comprometido com o desenvolvimento. Ah, tá bom do jeito que tá. Entendeu? Ah, se na aula eu ficar fazendo sempre no nível básico, tá tudo certo, eu não ligo, eu tô lá mesmo por hobby, para desestressar do meu trabalho, dos meus estudos, para tirar uma fotinha e postar na rede social falando que eu tô fazendo pole, tá me fazendo bem, eu me sinto à vontade, eu faço amizades lá dentro. Esse é um perfil do aluno que ele não é comprometido com o seu próprio desenvolvimento. Então, ele vai pagar a mensalidade do Poli e ele não vai querer fazer mais nada que tem ali. Ah, precisa fazer uma preparação física para você desenvolver força para conseguir fazer os movimentos. Ah, eu não quero, ele não vai. Ele não vai querer fazer isso, ele tá bom do jeito que tá, né? Então, esse aluno, existe uma rotatividade grande de alunos assim. Então, não é aquele aluno que fideliza a longo prazo. Ele pode até ficar mais tempo porque ele tem amizades lá dentro. Você faz algumas ações que incentivam ele a ficar mais. Ações essas que não são de desenvolvimento, né? Muitas vezes você faz eventos, happy hour, são coisas que ele curte, né? Que ele tá lá por prazer mesmo, né? E existe essa rotatividade, por quê? Porque não é prioridade para ele, né? Então, se aparecer algo que seja mais prioridade do que o pole, ele vai parar de fazer a aula lá. E tudo bem. Existe esses alunos, né, que têm essa rotatividade. Mas nós temos os alunos tubarão. Esses alunos tubarão é o aluno que vai fidelizar, e é esse que a gente tem que investir mais. E eu falo isso não que a gente tenha que deixar de dar atenção para os alunos Nutella. Não, é que a gente tem que. A comunicação de um e de outro é diferente, e a gente tem que saber conversar com os dois perfis, atender aos dois perfis. Nós, enquanto instrutoras e enquanto empreendedora também. Mas os alunos tubarão eles estão empenhados a investir no seu próprio desenvolvimento. E isso inclui pagar não só a mensalidade das aulas em grupo, mas uma aula particular com você, uma mentoria, um treinamento de flexibilidade ou mesmo um protocolo de condicionamento, onde ele vai ter um resultado mais acelerado do que ele gostaria, do que ele só teria em grupo, né? E esse aluno a gente fideliza. Então, quando o professor ele não tem conteúdo, ele não tem conhecimento de uma metodologia e muitas vezes ele acha que tem, mas é falta de conscientização mesmo. Ah, eu sou formado e tá tudo bem, mas não tem conhecimento, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar buscando coisas aleatórias e aquele aluno tubarão não vai sair do lugar. Então, é a hora que dos dois, ou ele desiste, ele fala, meu, pole realmente não é para mim, não tô conseguindo sair do lugar. Se frustra, porque ele quer sair, ele quer ir pro próximo nível. Mas ele não tá conseguindo, então isso vai frustrando ele. Então chega um momento que ele pode desistir. Ou ele vai ter a consciência que o professor dele não está preparado. E isso vai acontecer e já acontece com muita recorrência, porque muitos vêm me procurar, muitos procuram outros profissionais que eu conheço, que são profissionais de excelência. E o que que acontece? Ou eles desistem, ou eles vão buscar um profissional que seja qualificado. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Então, às vezes, a pessoa que começa a dar aula, ela não quer investir, porque ela acha que.
É besteira, né? Então eu falo, ah, não, primeiro eu vou ter resultado para depois investir. Não, é o conhecimento que você está deixando de adquirir, é ele que vai determinar o resultado que você vai ter. Se você não tiver esse conhecimento, então o investimento ele é feito antes do resultado. Muitas vezes a pessoa quer primeiro o resultado para depois fazer o investimento. E eu não estou falando isso para vender curso. Pelo contrário, eu acho que vocês têm possibilidade de fazer cursos em várias metodologias, inclusive devem. O bom profissional é aquele que sempre está em constante estudo. Não só estudos em cursos, formações, mas na própria prática, onde ele tem um instrutor, um mentor que está passando conhecimento para ele prático e ele está desenvolvendo. E quando ele desenvolve, isso, além de motivar ele a continuar, porque ele está vendo evolução também, vai trazer muito mais conhecimento para que ele possa ensinar com excelência. Então, quando a gente fala da importância de ser um profissional, não está somente nas portas abertas, como eu falei, não está somente na informação de que você dá aula de poli, está na postura, está em toda a estrutura que você cria, porque essa estrutura ela tem que ser muito bem é, estruturada para que você consiga crescer a longo prazo, né? E isso está em toda essa estrutura, está no conhecimento que você agrega, na postura que você tem enquanto profissional, você ser profissional mesmo, você ser instrutor, e na hora que você está dando aula, você não ser amiguinho. E eu não estou falando isso para você não ter amizade com seus alunos, mas você tem que saber separar. E o seu aluno tem que saber que a hora que você está dando aula, você é a autoridade maior ali. Você não é uma praticante que sabe um pouquinho mais e que está passando um conhecimento para a amiguinha. Não, gente. Você tem que se posicionar como uma pessoa de autoridade sabendo o que está falando. Tanto que muitos não agem com autoridade e o aluno chega e fica questionando o porquê que vai aprender aquele movimento. Ah, mas esse movimento eu não quero. Eu vou dizer para vocês. Já teve aluno que tentou, porque veio de outra escola, que estava mal acostumado, tentou agir dessa forma comigo. E eu já bloqueei na hora. Eu falei, olha, assim. Aqui existe uma metodologia. Às vezes você tem que fazer movimentos que você não gosta para você conseguir fazer os movimentos que você gosta. Então, quem está aqui tem que seguir a minha metodologia. Se eu estou passando esse movimento para treinar, é porque ele é importante para o seu desenvolvimento. Seja ele aluno Nutella ou não, tá? Então, quem treina comigo, ele sabe que ele tem que fazer as coisas que eu, com o conhecimento que eu tenho, determino para ser feito na aula. Então, a gente tem que ter essa postura. E eu vejo que algumas pessoas, por falta de profissionalismo, mas não por maldade, mas falta de conhecimento mesmo. Profissionalismo no sentido de não investir em conhecimento. Ficar com medo, fica inseguro. E a insegurança está onde? Na falta de conhecimento. O professor, ele é inseguro e ele transparece isso para o aluno. Ele acha que não, mas inconscientemente ele transparece essa insegurança para o seu aluno. E quando o aluno ele sabe, ele sente isso, ele também fica inseguro. E a credibilidade que ele poderia ter com o professor, ele acaba não tendo. E isso também influencia no desempenho do aluno. Muitas vezes ele não está desenvolvendo porque ele não tem confiança, e isso é inconsciente. Ele não tem confiança no seu professor, porque o seu próprio professor não tem confiança nele próprio, porque não tem conhecimento para ter aquela autoridade, para falar isso é assim e é assim, pronto. Não que você possa não estar errado nunca. Sim, claro, às vezes sim, às vezes numa técnica de um movimento, às vezes existem dois caminhos. Numa variação de um movimento, existem dois tipos de variação, mas isso é conhecimento também, porque o professor que ele realmente tem conhecimento, ele sabe que existem variações, ele sabe que às vezes pode ter um outro caminho, né? Mas tem coisas que não tem. Tem coisa no pole que é detalhe. E se você não fizer aquele detalhe, a pessoa não consegue executar ou executa errado. Então o pole é cheio de detalhes, por isso que eu falo, gente, precisa estudar. Isso é o principal, entendeu? As pessoas, elas se preocupam com movimentos e tal, mas não é movimento aleatório. Tudo existe uma base, tudo existe uma progressão.
Às vezes um movimento que você nem imagina, ele está preparando você para um outro que, putz, é totalmente diferente, mas faz a diferença porque faz o seu corpo ganhar consciência corporal. Então, gente, é isso. Essa aula não é tão extensa, mas ela é para conscientizar vocês que são profissionais de poli ou que pretendem se tornar para serem profissionais. Então, a gente precisa se unir para acabar com o amadorismo do poli no Brasil. Tem muitos amadores. Por que que tem muitos amadores? Porque, infelizmente, o poli, ele não é regulamentado. Quem regulamenta o poli são os próprios profissionais. E a gente tem que dar credibilidade a isso, a gente tem que valorizar o nosso negócio, a nossa modalidade. A gente tem, nós que temos o papel disso, então a gente tem que se unir para acabar com o amadorismo. Ah, não é regulamentado porque não tem na faculdade. Que se dane a faculdade. A faculdade, mesmo que se tivesse, vai ter o poli, o CREF, ele vai baixar agora os estudos, vai fechar os estudos porque tem que fazer poli na faculdade. Eu queria saber só se fosse um profissional de poli para estar dentro da faculdade para dar mais de 5 anos, porque seria o mínimo de conteúdos para formar um instrutor de poli dentro da faculdade. A faculdade, ela pode dar uma base para você agregar conhecimento, para entender o corpo humano e tal, mas não é só isso, tem a parte técnica. Isso é uma coisa que só um profissional de poli pode passar. Então, gente, vamos nos conscientizar, nós profissionais, vamos nos unir e vamos acabar com o amadorismo do pole no Brasil, porque isso vai enaltecer a nossa modalidade, vai trazer um respeito maior perante as pessoas que não são do pole, que isso não acontece, porque a gente já vem quebrando um preconceito desde o início. E se a gente não tiver essa postura, o pole vai ficar cada vez mais marginalizado, né? Perder a qualidade, infelizmente. Quem vem da minha época do poli perdeu a qualidade, né? Tem profissionais muito bons, sim, mas dá para contar no dedo, tá? Porque a grande maioria, infelizmente, não tem conhecimento. Por quê? É uma bola de neve. Então, eu tenho uma aluna que faz aula comigo. Aí ela ficou comigo 3 anos. Ela não aprendeu tudo. Ela não aprendeu. 3 anos não é suficiente para você aprender tudo. Aprendeu pouco. Ainda está no nível básico da minha metodologia, com 3 anos. Aí ela fala: eu vou dar aula de poli. Ela abre um espaço, não faz curso nenhum, não, eu já treinei o suficiente, eu já sei ensinar. E ela começa a dar aula, sem conhecimento o suficiente para ser uma instrutora. E aí ela começa a dar aula e dar aula e dar aula do jeito dela, pulando muitas etapas, porque ela não tem uma metodologia, ela não fez uma formação. E aí vem uma aluna dela, começa a fazer aula com ela, fica uns anos ali. Eu acho que eu vou abrir uma escola de poli. E abre uma escola de poli. Não faz formação, aprendeu pela metade, porque nem a professora dela sabia, porque também não se formou, e começa a dar menos conteúdo ainda. Ou seja, uma bola de neve. E isso já tem acontecido há anos. Então, o que que acontece? O poli, a longo prazo, né, que vem dos anos que se passaram até os dias de hoje, perdeu a qualidade. Gente, tem escolas que é brincadeira, o que a gente vê por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos nos unir, vamos nos profissionalizar, vamos fazer a coisa certa para que a gente possa enaltecer a nossa modalidade e os nossos negócios para ser valorizado, porque a gente merece, ok, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem, compartilhem para outros profissionais e se inscrevam no canal. É muito importante para que o YouTube entregue para outras pessoas e entenda que o conteúdo é relevante. Até a próxima.